Um antiácido comercial em pastilhas possui em sua composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos 4 recipientes descritos na tabela, medindo-se o tempo até a sua dissolução completa. Aí você tem 4 tipos de soluções, né? E o tempo medido até a completa dissolução da pastilha lá expresso em segundos. E para todos os experimentos foi usada água mineral da mesma marca. Considere a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido. Então vamos lá, galera. Com base nessas informações, o que é correto afirmar? Então essa questão a gente vai ter que ver alternativa por alternativa visando discutir. Então olha lá. Na letra A, ele diz que o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes. Então vamos observar aqui o seguinte, olha, a primeira solução foi feita de água mineral sem gás na temperatura de 25 graus Celsius e na 2, água mineral com gás na mesma temperatura. Então, como a temperatura está a mesma, eu identifico que eu posso comparar 1 com 2 para ver a letra A. Ou então, eu também poderia ver 3 com 4, já que está na mesma temperatura e você tem lá a diferença da questão de ter gás ou não. Aí, olha só, voltando na letra A, ele diz que quando você usou a água com gás, você reduziu a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%. Eu vou me atentar a essa questão da porcentagem da velocidade de dissolução. Primeiro ponto, na temperatura de 25 graus Celsius, faz sentido eu reduzir a velocidade? Sim ou não? Não faz sentido. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando na temperatura de 25 graus Celsius, eu aumentei a velocidade. E aí você que está vendo o vídeo talvez possa ter bugado aqui. Galera, olha só. Por que eu estou dizendo que aumentou a velocidade? Quando eu tenho água mineral com gás, aumentou a velocidade, isso quer dizer que ficou mais rápido. Se ficou mais rápido, o tempo de dissolução da pastilha vai ser menor, entendeu? Então, por exemplo, uma viagem de carro com maior velocidade, ela é feita em menos tempo. Então, isso já seria um indicativo para eu eliminar a letra A, porque a letra A não coloca como condição a temperatura que ela está fazendo a afirmação. Se eu analisar 3 e 4 que estão na mesma temperatura, até faz sentido você ter o quê? Uma redução da velocidade. Por quê? Se eu reduzo a velocidade, demora mais tempo quando eu tenho lá a presença do gás. E ainda assim, se eu fosse analisar isso, 50% de redução da velocidade, cara, tá muito forçada essa porcentagem aqui. A redução da velocidade é uma porcentagem mínima, não 50%, tá? Então a letra A é eliminada. Aí vamos na letra B. Mais uma vez ele tá falando em 33%, tá? Então vamos ver, ó. O uso da água com gás, ao invés da sem gás, ele diz que aumentou a velocidade. Aí é que tá. Dentro da análise de 3 e 4, não faz sentido. Como ele não condicionou a letra B a uma temperatura, então eu posso comparar 1 com 2 ou então 3 com 4 que está na mesma temperatura, né? Então a análise de 3 e 4 já seria um indicativo para eliminar a letra B. Por quê? Porque nessa condição de 4 graus Celsius, onde a minha diferença seria a questão da presença de gás ou não, a velocidade reduziu. E quando eu paro para analisar 1 e 2, até faz sentido o aumento da velocidade, porque o tempo foi menor. Mas 33%, mais uma vez, é uma porcentagem muito forçada. Então eu já elimino também a letra B, tá? Aí na letra C ele diz assim, olha, que nem a mudança de temperatura, nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a velocidade da reação. Cara, a gente está vendo que afeta a velocidade sim. Então, por exemplo, comparando 1 e 2, onde a mudança foi na questão da presença de gás carbônico ou não, você teve uma variação na velocidade. E quando eu comparo, por exemplo, ó, se eu comparar o experimento 1 com o 3, o que eu identifico? Ó, por que eu estou comparando 1 com 3? Porque aí, no caso, a única diferença seria a temperatura, tá? Então, quando eu comparo 1 com 3, em que a diferença é somente a temperatura, eu vejo que tem uma diferença na velocidade. Então, a letra C está errado. Aí, na letra D, ele diz que o aumento da temperatura de 4 graus para 25 leva a um aumento na velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre... Galera, a letra D está certíssima. Se a gente lembrar lá do que é estudado lá
na teoria das colisões e também nos fatores que aceleram uma reação química. Quanto maior a temperatura, mais rápida é uma reação química. Por quê? Porque você vai aumentar o número de choques e a energia com que o choque ocorre, tá? Então a letra D é a alternativa correta. E na letra E? Na letra E, ele diz que o aumento da temperatura da água de 4 para 25 graus levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes. Então vamos escrever aqui o processo que seria CO2 dissolvido em água. Eu estou escrevendo de um jeito para todo mundo entender, tá? Eu estou tomando aí uma licença aí para poder explicar a questão. Então existe um equilíbrio entre CO2 dissolvido e a gente sabe que a solubilidade dos gases aumenta à medida que eu tenho temperaturas mais baixas, tá? Inclusive, isso é um tópico importante quando a gente trabalha a lei de Henry, que diz o seguinte: quanto menor a temperatura, nós temos um aumento da solubilidade dos gases. Então, na temperatura de 4 graus Celsius, eu tenho CO2 dissolvido, né, em maior quantidade. Então, por isso que eu estou escrevendo aqui esse equilíbrio começando com CO2 dissolvido, tá? E aí, quando você aumenta para 25 graus Celsius, você está aumentando a temperatura, reduzindo a solubilidade de um gás, por isso que eu estou escrevendo aqui do lado direito, o que eu teria? O equilíbrio químico sendo deslocado para a direita. Por qual motivo? Se eu estou pegando o CO2 dissolvido e estou formando CO2 e esse CO2 desprende, o que está acontecendo? Nesse equilíbrio químico, eu estou tendo a concentração reduzindo. Lembre-se que esse CO2 está sendo liberado, tá? Então, se ele está saindo aqui do equilíbrio, a concentração dele está reduzindo. Então, qual é a tendência? A tendência é que o equilíbrio químico seja deslocado para a direita no sentido dos produtos, no intuito de repor ali aquele CO2. Então, quando ele vira aqui e fala assim, olha, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico, isso está certo. Então, quando você aumenta a temperatura, você tem uma maior liberação de gás carbônico, tendo em vista que, de acordo com a lei de Henry, a solubilidade de um gás reduz à medida que eu aumento a temperatura. Só que como aqui ele está falando de deslocamento de equilíbrio, eu estou demonstrando isso daqui para vocês porque a formação dos reagentes aqui, né, seria pensando no gás carbônico dissolvido, tá? O que seria um erro. O aumento da velocidade iria deslocar esse equilíbrio no sentido de formação dos produtos, já que você está liberando ali aquele CO2 está sendo desprendido. E um outro detalhe que também me chama a atenção, se você for observar, é que na questão não diz nada, né, que essa água mineral que foi colocado lá na pastilha em 4 nos recipientes e tal, isso não está dizendo que está fechado. Então eu posso assumir isso daqui, que o CO2 está escapando do sistema, tá? A FUVEST acabou não deixando condicionado aí essa questão de se o recipiente está aberto ou está fechado, beleza? Então é isso aí, galera. A letra D é a alternativa correta dessa questão.